Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Regime Alimentar, do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, Corrente de Oração, Unidos em Oração e de todos os lugares que nos ouvem, Guerreiros de Fé, Saúde na Cozinha, Viva com Saúde e tantos outros grupos que têm compartilhado o nosso trabalho para que mais pessoas conheçam o plano de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nos colocamos em Tuas mãos, uma vez mais em busca do poder e da direção do Teu Espírito para nos comunicar, Senhor, a Tua santidade, para nos comunicar os Teus desejos, os Teus pensamentos, Pai. Nos dirige no estudo da Tua Palavra e seja o nosso professor em nome de Jesus. Queridos, o nosso verso de hoje, com o nosso tema Salvos para Servir, está em Mateus 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra tornem-se discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a garantia que Deus coloca para aquele que aceita o chamado, não é verdade? Porque as promessas de Deus, elas são condicionais, queridos. E aqui Deus diz assim que nós vá e pregue. E uma coisa eu garanto a vocês, vocês nunca estarão sozinhos. E sabe, essa é a atitude de cada pessoa que recebeu esse chamado. Nós vimos isso na vida dos possessos, que nós falamos sobre eles ontem. À medida que eles foram curados, olha o que eles fizeram. Não somente contaram em sua própria casa e na vizinhança o que dizia respeito a Jesus, mas foram a toda Decápolis, declarando em toda parte seu poder de salvar e descrevendo como eles os havia libertado do demônio, como refutar um testemunho pessoal do poder de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas dizer que a igreja adventista não tem o foco em curas e milagres. Mas você quer um milagre maior que esse? De que você pegar uma pessoa totalmente dominada pelo poder do demônio e ver ela se tornar uma nova criatura em Cristo, uma testemunha da verdade que transformou a sua vida? Olha bem o que diz ainda. Embora o povo de Gesesa não tivesse recebido Jesus, ele não os entregou às trevas que haviam preferido. Quando lhe pediram que os deixasse, não tinha ouvido suas palavras. Ignorava aquilo que estavam rejeitando. Enviou-lhe, portanto, a luz por meio daqueles a quem não se recusaria a escutar. Olha bem, eles se recusaram a ouvir Jesus, queridos. Mas Deus usou o meio de uma vida transformada para poder lhe pregar o evangelho. Que grandiosidade desse amor, não é verdade? Ocasionando a destruição dos porcos, era desígnio de Satanás afastar o povo do Salvador, impedir a pregação do evangelho naquela região. Mas esta própria ocorrência despertou o povo ali como nenhuma outra coisa o poderia ter feito. E atraiu a atenção para Cristo. Quando o próprio Salvador partisse, ficaram os homens a quem ele tinha curado como testemunha de seu poder. Aquele que havia sido instrumento do príncipe das trevas, torna-se condutores de luz, mensageiros do Filho de Deus. Grande é a mudança operada, não é verdade? E aquilo que nós consideramos perda material é ganho para a vida espiritual. Como Paulo disse, eu considero tudo como esterco para que eu possa ganhar aquilo que Cristo já me ofereceu, é a salvação. Não é verdade? Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos dê graça para sermos Tuas testemunhas e para que a nossa vida pregue da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém.